Aí. Ufa. Só que eu acho que agora a minha imagem está congelada. Mas eu tô meio congelada, mas tô te vendo, te É, mas mexendo. a voz está saindo? Tá saindo, saindo. A minha tá vendo bem? Tá, tô te vendo e consigo te ouvir. A tua congelou agora. Congelou a imagem e também a tua voz. Tu acha que ela saiu para entrar de novo? Congelou. Hum, Ô, Fabiola, tá me escutando? Consigo te ouvir, consigo te ver. Eu também consigo. Agora tá, tá te vendo com a imagem meia ruim, assim, meia travando, né? Mas está dando para ver. Dá dando para ver. Então, se é o que a gente tem, vamos com isso, né? Se começar a travar e prejudicar o segmento ali, a gente pode, né, ver o que é melhor fazer, de repente ver amanhã se certifica melhor da internet ou ver o que pode ter acontecido para que, Sim, a gente pode fazer isso. tá bom? A gente vai tentando assim, e daí, à medida que as coisas vão se desenrolando, a gente vai vendo o que é melhor fazer, tá bom? Ok, ok, professor. O Luciano entrou aí, né? Não vi se ele entrou. Não vi. Pontes, ele? Não, não é ele não. Ah, agora entrou. Ótimo. Tomara que o pessoal lá consiga achar o caminho para chegar até o seu Instagram também. É mais, é mais fácil mexer com o futsal ou com a internet, a live? Nossa, muito mais fácil. Hã? Muito mais Aí, fácil, sem dúvida O, o, nenhuma. o outro futsal a gente acha que conhece alguma coisa, né? O mundo aí da internet a gente não conhece praticamente nada, né? O outro a gente Nada. dá, o outro dá de a gente ainda mentir um pouco, né? Que eu brinco com os meninos, É, aí não dá, viu? Aí se não souber mexer, trava, né? Às vezes também não é por falta até de saber mexer, às vezes é por causa da internet mesmo, tá sendo muito acessado, às vezes aqui, eu também perguntei para o meu filho aqui, às vezes o prédio, esse horário, todo mundo, ainda mais está esse período aí com o vírus, aí tá todo mundo por casa, né? E todo mundo sim. utilizando, às vezes fica nesse problema aí. Mas estamos aí à tua disposição, Fabíola. Dentro daquilo que o Luciano, né, mais ou menos colocou para nós, eu não, Sim. né, tenho até a maior curiosidade de conhecer melhor, né, vocês, no sentido de, até não falei para o Luciano, como eu te falei, ele não tem assim o hábito de estar falando com o pessoal muito feminino, que é um erro, né? A gente, mas eu acho que já foi muito mais distante isso, né? Eu acho que as coisas pelo desenrolado, como está o mundo hoje, assim, um pouco eu acho que é falta, é
um pouquinho nossa de poder interagir com vocês, né? A gente é um pouco assim no masculino também, sabe? O pessoal fala muito, né? A gente hoje eu estou em outra função, né? Treinador, né? E há vários grupos de treinadores, né? No masculino, e sim, de jogadores, mas o pessoal, na realidade, daquilo que é a essência do jogo, que se precisa para jogar, a parte tática, a parte técnica ali, a nível de treinamento, a nível de jogos, se fala muito pouco, né? Eu penso assim, pela experiência que a gente tem, né? Mas eu acho que deveria ser uma coisa mais sincera e mais espontânea da nossa parte um para com o outro, né? Então, dentro disso aí, assim, eu vou te perguntar muita coisa, a gente vai interagir e falar, porque, assim, eu tenho a curiosidade pro lado bom, né? O feminino, assim, porque eu assim, quem que imaginar que, eu sempre falo, né, até aqui em casa, quem que imaginar há 30 anos atrás as mulheres jogando futebol, futsal, e eu digo assim, não, é jogando, correndo atrás da bola, é jogando em alto nível, né? Porque não estou dizendo isso porque eu estou falando contigo, assim, eu tive experiências, né, de assistir, né? Eu fazia muito tempo, assim, eu não tinha o contato e assistia jogos, às vezes, ou jogos abertos, algum jogo antes do adulto, que tinha as meninas jogando, né? Mas ver treinamento e ver competições de alto, né, nível, rendimento, eu até então não tinha me deparado com isso. Eu comecei porque a minha esposa, os familiares são de Chapecó, né? Uhum. E então eu, nos momentos assim, sempre às vezes eu estou em Chapecó. E uns anos para cá, né? Você deve saber acompanhar. Eu, assim, isso 8, 10 anos atrás, Chapecó, hoje eu acho que não tanto, mas ainda tem uma boa equipe, né? Mas era uma das referências a nível de salão. E eu, né, comecei, por às vezes, segunda-feira era folga no clube que eu estava, não voltava, voltava na terça. E até por curiosidade eu comecei a ir olhar os treinos, já ver, às vezes coincidia ver jogos. E eu fiquei, assim, surpreso, né, e feliz, né, por aquilo que eu pensava não acontecer, aconteceu assim, no treinamento, eu cheguei na oportunidade no clube que eu estava, falando para os meninos ali, os meus atletas, cara, eu não imaginava que o feminino tivesse nessa, assim, na intensidade de trabalho, na qualidade de trabalho técnico, assim, né, fazendo coisas que a gente faz no adulto, né, e assim, a qualidade técnica das meninas fazendo, né, e assim, a própria intensidade, né, a cultura nossa, o feminino, não é claro que, né, valências, a potência, enfim, não é a força não é a mesma do adulto, né? Mas a qualidade do movimento, assim, Começou a falhar um pouco a sua voz, seu áudio. Tá para todo mundo ou só para mim? Tá, tá escutando agora? eu tô. Tá. É, então eu fiquei surpreso, mas no bom sentido, assim, de ver o treinamento ali na oportunidade, né? E fazendo as coisas que a gente fazia no adulto, mas isso aí já tem 8, 10 anos. Então imagina agora, né, que a gente vê uma. Eu só não, assim, a gente, por não acompanhar, como eu te falei no começo, a minha curiosidade, assim, né, até a gente, depois tu vai falar um pouquinho dessa parte técnica, a parte tática do jogo, né, inteligência em relação ao que tu faz, ou que tu vê, como tu vê o jogo no Fazer feminino, de novo. mas, assim, a minha, né, curiosidade, assim, de saber é porque o salão, o futsal, ele não tem uma, como no adulto, no nosso, né, já tem mais anos de Liga Nacional, a forma de competição não Professor, é o áudio está falhando de novo. Tá falhando? Tá cortando? Tá me escutando Começou a agora, não? falhar de novo. Agora tá falhando o áudio? Tá falhando bastante o áudio para mim. É. Agora a tua imagem tá, às vezes, congelando para mim aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. O pessoal ali falando que lá dá para ouvir. Mas você agora saiu, congelou a sua imagem. Agora Aí eu voltou. acho que melhorou. Melhorou. Então, como eu estava falando, né, Fabiola, a minha, né, curiosidade em saber de ti, assim, é pelo fato da nossa, né, como é que funciona, né,
a nível de programação e de jogos de vocês, se vocês têm na Liga Nacional, acho que o formato é diferente da nossa, né? Até então, até o ano passado, que hoje não sabemos nem como é que vai acontecer, né? Mas, assim, vocês têm um calendário cheio, eu digo no sentido, assim, eu não falo nem de todas as equipes, que a gente sabe da dificuldade que é, mas as principais equipes têm um calendário a nível estadual, pelo menos, a nível de Liga Nacional, né, tem assim, preenche pelo menos uma grande parte do ano, ou ainda é muito espaçado, joga um mês, fica dois sem competição, assim, vocês têm uma sequência, conseguem ter esse calendário que eu acho que também facilita até na organização do planejamento de trabalho, de treinamento, para as atletas também é uma coisa que eu acho que ajuda, né? Vocês têm isso? Como é que funciona? Então, tem os campeonatos estaduais, né? Alguns eles se estendem mais e as outras competições, elas são competições mais Regionais. curtas, né? São mais curtas. Então, acaba sendo um pouco mais espaçado. Mas tem um calendário para fazer um planejamento, né? De competição e tudo mais. Porque sem esse calendário fica impossível. E vocês conseguem ter eu falo até a nível da parte, assim, para as atletas, né, a nível de, tipo assim, ó, preencher um ano de, além do trabalho de treinamento, assim, um ano de ganho na parte financeira também, há um recebimento, há um contrato, né, para que a atleta consiga, né, tem um ano cheio ou você não consegue, é 3 meses ou só 6 meses, aí já tem bastante equipes que conseguem fazer isso com as atletas, né, porque queira ou não queira, é uma coisa que começa quando você consegue fazer isso, você consegue, o meu modo de ver, né, a agregar mais atletas e o nível automaticamente vai crescer da parte de quadra também. E também crescendo essa parte delas, que é uma segurança para o atleta, né? Porque ninguém almoça, janta ou se diverte 2 meses no ano, né? Eu acho que o ano são 12 meses, né? Então, a partir do momento que tem um calendário, acho que já fica uma coisa mais fácil até para... Eu digo porque a gente tem experiência no próprio, na equipe, né? Hoje, a gente já passou por equipes também que só disputa estadual, que é outro, né? Então, a diversidade muito grande diversidade também né, de equipes, né? E hoje no feminino tem bastante equipe que já consegue isso, ainda está ainda num processo pequeno as equipes. Então, o Luciano até acabou de mandar aqui que a maioria das equipes pagam 10 meses para as atletas, né? Que é mais ou menos o período mesmo que estão envolvidas em competição. Sim, Então, algumas equipes conseguem. Aí, mas isso assim, a gente está falando das equipes que já disputam Taça Brasil, agora as equipes em formação, aí a realidade ainda é outra, né? Porque a gente ainda tem muitas equipes em formação assim, no âmbito nacional, né? sim. O futsal E feminino começou a crescer, é muito, muito novo ainda, então o é muito. investimento, infelizmente, o investimento ainda assim, pequeno, né? Se for pensar em relação Sim, ao futsal ao, masculino. ao masculino, né? Isso aí, eu vejo assim, tudo é consequência, né? Assim, mas, como eu falei para ti, a, a minha surpresa positiva foi ver assim, a qualidade, né? Porque a partir do momento também que a mídia começa, eu acho, a mostrar, eu sou do meio há muitos anos, né? Como eu te falei, eu fui ver, e ó, isso aí eu acho que é um erro da nossa parte, não se envolver, né? Porque tu é do meio, tu tinha que estar por dentro, é um erro nosso, né? Mas, assim, a partir do momento que é difundido, é visto, eu acho que, porque a gente, assim, não tendo, a pessoa imagina, eu sou do meio e estou dizendo isso, tu imagina aquele que só vê um jogo na TV, que passa muito menos que a nós, nosso, né, o masculino, mas eu penso, assim, que seria, e vai ser uma consequência, assim, de a coisa crescer, né, a partir do momento que a gente veja a coisa como funciona, até esse lado aí que está no dia a dia, né, como é que funciona as equipes também, essa parte estrutural, se hoje já é uma coisa bem melhor do que
né, foi um dia, né, de tudo ao começo, o masculino também passou e passa ainda, não é esse Com mar certeza. de rosas que todo mundo acha que é, claro que, né, já tem muitos anos de liga nacional, enfim, mas ainda também sofre com algumas coisas, né, então assim, vocês mesmo, vocês, né, você que é treinadora sabe ali, a dificuldade que deve ser para vocês montar, né, por isso mesmo, a gente tem muita competição, às vezes tem mais do que, né? Mas eu sempre falo para os meninos, jogar nunca é demais. Né, porque jogar é bom, trabalho é para jogar. O ruim, ou entre aspas, ruim, é estar no dia a dia dando treino, incomodando eles, passando informação, né? Enfim. Então, assim, qual a dificuldade, né, de fazer um planejamento ou tu atingir, né, aquilo que tu quer na parte tática, né, do teu time, pelo fato também dessas adversidades que eu estou falando aí, ao campeonato, às vezes tu não participa de um campeonato, como tu falou, da Taça Brasil. Taça Brasil é uma semana, né? Daqui a 40 dias é a Taça Brasil. Tem como, né? Tu vai fazer um planejamento de treinamento em relação a isso, para atingir, né? Tu tem, como é que tu vê isso aí nesse sentido, assim, da tua equipe, ou da maioria das equipes, né? Mas tira como referência a tua onde tu tá, né? Que fica mais fácil também. Assim, a minha realidade aqui é uma realidade até muito difícil, assim, e ela não chega próxima à realidade das equipes de competição de Taça Brasil, nem nada disso. Porque eu estou num. A minha equipe é uma equipe universitária, que inclusive as universidades particulares, na grande maioria, são uma das portas para o crescimento do futsal feminino, né? Que dá mais, é um apoio muito grande que as atletas têm, que os clubes têm, para poder manter essas atletas. No meu caso, eu preciso contar com um calendário de aula, porque é uma universidade federal, eu preciso contar com atletas que entram e atletas que formam, elas saem. Então, é, até para eu manter um elenco para fazer um trabalho durante um tempo e captar atletas, para mim é muito difícil. E isso uma dificuldade muito grande. E no meu caso, como existem muitas, eu dependo de quem entra, eu tenho muitas atletas com níveis diferentes no processo de formação. O processo de formação delas é muito diferente. Então, eu tenho atletas com uma experiência bem pequena com futsal, que chegam para treinar, e outros atletas com uma experiência um pouco maior. E aí eu preciso criar um treino, eu preciso pensar no meu modelo de jogo que adeque a característica dessas atletas, e aí pensar no processo para desenvolver a inteligência tática e o que eu preciso, ainda considerando esses diferentes níveis de formação. E a gente entende que o, o, a inteligência e o desenvolvimento do jogo, ele depende muito do conhecimento que as atletas têm da modalidade, né? E como quando o processo de formação ele tem um processo com um pouco mais de defasagem, né? Assim, tem maior, é muito difícil você conseguir fazer com trazer uma homogeneidade para poder manter um nível de competição adequado, né? Mas eu acredito que nas equipes de maior nível de competição, isso aconteça um pouco menos, porque elas têm um calendário de atividades, elas treinam 5 vezes por semana, tem o período de treino todos os dias, período de preparação física, então isso ajuda bastante para desenvolver o trabalho, né? Só que assim, como eu tenho essa realidade, várias outras pessoas, e a maior parte, né, das equipes de futsal feminina acaba passando por isso também. É dificuldade de tempo de treino, que às vezes eu treino 2 vezes na semana, local de treino. Então, isso acaba de alguma forma influenciando no trabalho. Porque você não tem muitos treinos durante a semana, você vai caminhando bem Sim. lentamente, né? E, assim, uma questão que também é claro que o tempo vai fazer isso, massificar mais o esporte em si, mas deve ser
uma dificuldade para vocês, eu não sei como é que tá, eu creio que agora já tem muitas escolinhas com a idade, né, a menina começando com 7, com 8, 10 anos, né, igual pegar no adulto, a gente às vezes pega atletas que começaram a jogar salão, futsal, com 16 ou 18 anos, né, então ele foi, né, foi para o colégio com 18 anos para aprender o beabá, né, ele vai um processo, e vocês não sei se pegam, né, dependendo da região do time, como você falou, tem equipes aí que eu acho que já tem, por exemplo, assim, a época que eu tive ali assistindo a equipe de Chapecó, como eu te falei, Criciúma também, durante Jogos Abertos, aí, ano 2012, 2011, né? Eles tinham as outras categorias, né? Então, tinha pessoal sub-11, sub-13, né? Sub-17, eu acho, se eu não me engano. Então, isso aí facilita, né? Como no masculino, eu acho que facilita você pegar o atleta com, né? Nessa parte, principalmente a parte técnica e esse conhecimento, estás falando assim, às vezes pega uma criança, um adolescente, ele fala em diagonal, paralelo, o atleta ele joga a bola, mas não joga futsal, né? Às vezes o cara é um bom jogador de futebol, né, tecnicamente, mas o correr do salão, eu falo, é diferente, né? O entrar na bola é diferente do campo, né? Então deve ser assim, às vezes, porque, como eu te falei, o salão feminino cresceu muito, se despertou. Tem meninas hoje de 15 anos que ó, o salão futsal, opa, né? Aí vai, mas até tem aptidão, né, na parte técnica, mas os movimentos, tudo, né? Aquele movimento para o futebol de campo, né? Ou, né, o drible, o passe, já porque você já está com 16 anos, né? E você, às vezes, colocar, como você pegar uma menina agora para fazer tudo isso aí com coordenação motora, a parte motora dela está tudo já quase desenvolvendo, mas desenvolvida assim, né? Deve ser muito difícil e, como você falou, não sei qual é a realidade, mas você já tocou no assunto, né, da perda, né, porque às vezes está numa equipe menor, né, aí você faz um trabalho, pega uma menina daqui, uma menina dali, tal colégio, tal universidade, aí vem lá o poder, né, quem pode mais, né, chora menos, né, como se diz, né, vem aqui, pega as meninas da Fabiola, duas, três e leva para a equipe deles, né, mas é um preço que se paga, né, amanhã ou depois tu vai estar em outra equipe, é você fazendo isso também, né, que é, como eu falei, é a lei do esporte, a lei da vida, né, e poder nesse sentido ali, mas deve ser né, porque eu digo assim, mas a gente não passou por isso, não pensa que a gente não, né, pela experiência, assim, desde tudo ali, da realidade do futsal mudou bastante, né, mas eu comento com quem nos rodeia hoje, assim, eles acham que chegou agora, ganhou 2 Ligas Nacional e é isso, né, não, não é a gente, eu falo que a gente é o privilegiado por tudo que passou, né, eu acho que assim, a gente começou dos anos 70, então da bola era bola pesada ainda, entendeu? Passou para outra, mudou as regras, aí, muita coisa assim, participou disso tudo, né, se envolveu com isso tudo. Então, assim, não é ganhou ali o título, foi, né, foi porque é uma somatória de acontecimentos, assim, de passagens nossas, assim, no futsal como atleta, depois como treinador, que a gente, por isso que eu digo assim, para quem, né, não digo nem o começando, mas quem está se envolvendo agora no futsal, né, que hoje, por mais que a gente saiba que tem muita coisa para melhorar e pode ser melhorada, mas o processo, acho que tem, né, as pessoas, todo segmento aí pode melhorar, e eu acho que tu é do meio também, a gente vê a parte física evoluiu bastante, né, a parte hoje as estruturas dos clubes está melhorando muito, no nosso caso aí, né? E assim, o principal eu vejo assim, é que quem está acima de nós começar a enxergar isso, né? Não só escutar a gente falar, é ouvir para poder entender, porque eu sempre falo assim, treinador, tem um maluco ali, um outro aqui, um outro que fala isso, um priva mais pela marcação, outro quer trabalha mais o ataque, outro trabalha a bola parada, né? E cada um tem uma característica como o próprio atleta também é. Mas o mais importante de tudo, né, e a gente sabe disso, também é treinadora, é dar condições de trabalho para aquilo que tu quer dar para os atletas e eles também desenvolver, condições de desenvolver isso aí, que senão, então é de estrutura alimentar, estrutura de moradia, estrutura de viagem, né? Acho que se aí é uma comissão que tenha, né, cada um na sua função, acho que isso aí é o primeiro passo, né? E eu acho que o pessoal, como eu volto a avisar, que está acima da gente, né, ter que se profissionalizar também, o diretor, né, dito diretor de clube, das federações, enfim, acho que melhorou muito e pode melhorar muito, e a gente,
Às vezes a gente conversa entre nós, assim, com uma coisa que eu acho que poderia acontecer, a gente vê em outros países acontecendo, né? Não é que tem que ser um ex-jogador, uma ex-jogadora se envolver na federação ou na liga, entende? Mas eu acho que poderia é, abrir portas para essas pessoas também, né? Que, porque para que já vivenciaram alguma coisa assim, ou, né? Não que vão saber mais ou não, mas que desse, né? Esse suporte que eu estou falando assim, né? Sentisse no lugar, porque já passaram por aquilo ali, que ó, eu acho que é fundamental. Eu acho que assim o crescimento cresceu muito, né? Mas a partir do momento que eu acho que a gente começar a envolver pessoas, né? E nos últimos anos assim tem sido tocado muito até no futebol de campo, né? Não sei se você tem visto assim que o pessoal passa dos 60, 50, o pessoal já está, não é só no esporte, mas já que a gente está no meio do esporte, né? O pessoal já não está atualizado, o pessoal não serve mais, né? E eu digo sempre assim, claro que o Lacerda com 40 anos não pode ser o Lacerda hoje de 55 por vários motivos. Tem coisa que eu acho que eu fiquei melhor, mais maduro em algumas, tem coisas que a minha dinâmica não é mais a mesma, que fisicamente eu não sou o mesmo, né? Mas eu estou tocando isso porque assim, tem, às vezes o cara com 60 anos, os caras já estão dizendo, o cara não serve mais, porque por causa daí, né? Normalmente eles associam a idade, né? Ou até a oratória, né? Porque a linguagem hoje mudou muito, linha alta, linha baixa, né? Na nossa época era dizendo, cara, tira lá em cima e não tem essa, né? Então, assim, eu vejo assim, usar essas pessoas, né? Você não pode abrir mão do conhecimento de, né? Não vou ficar citando nomes aqui de gente que foi meu treinador, que hoje está nativo ainda, que o pessoal, pô, que o cara não serve mais, ou porque o cara. Eu acho que, se não for como treinador, não se pode abrir mão de um conhecimento da vida de um treinador desse, ou de um ex-atleta, o que ele prestou, né, para Com o salão, certeza. para o futsal, né, se não vai mais na quadra, mas ele teria que estar envolvido em algum segmento em relação a algum setor, né, de alguma né, federação, ou de próprios dos clubes, né, para que o Uhum. esporte, eu tenho, né, não vou ser um cara exato dizer que que ia melhorar, mas eu tenho certeza que o nosso esporte, eu acho que daria uma alavancada muito grande e aí começaria a enxergar um pouquinho esse lado que só quem está no meio, eu acho que sentiu e sente que aquilo ali é mais importante que aquilo lá, então eu acho que é outra coisa assim que a gente deveria olhar com carinho, né? Vocês também hoje no feminino, como eu falei, tem um campo muito grande, né, para Sim. ser colocado aí em prática vocês em relação à modalidade, né? Vocês o feminino, mas eu acho que a gente tem que, né, brigar realmente assim, porque eu falo, tem a Fabíola lá, treinadora, tem o Coelho lá, não sei, né? O Coelhinho lá em Chapecó que estava, foi para a Itália, agora voltou. Tem vários treinadores, tem treinadores com capacidade, mas é fundamental para esses que estão aí, que vão surgir, é a estrutura de trabalho, né? Eu acho que a Sem partir do dúvida. momento de botar a estrutura, uns vão desenvolver mais o ataque, outra a defesa, mas vai ser trabalho bom. Acho que vai ser, Sim, então é uma coisa que a faz toda gente a diferença. tem que e você está falando assim, a universidade, acho que um ponto importante é você ter sempre a universidade, né, que dá respaldo, né, daquele, né, é um cartão de visita para qualquer coisa que, né, vai, coisa, opa, tem uma universidade por trás, acho que é importante, né, a gente facilita também, como você falou, até para você ir atrás de outros patrocínios também, né, eu não sei se vocês aí é E pelo assim, atleta também, né? Pelos atletas também, porque vai chegar um momento que a carreira sim, como atleta de futsal não vai acontecer. E daí eles precisam ter outras profissões. E as faculdades, elas vêm com essa proposta da atleta não terminar a sua carreira e não saber para onde ela vai mais. Porque isso acontece, por exemplo, muito no futebol de campo. A gente vê que muitos sim. atletas encerram a carreira e não sabem para onde vão, porque não tem um processo de formação, né? Você aí está trabalhando só com equipe adulta, Só com adulto. é só com adulta, mas tem a idade, mas tem meninas com idade de juvenil, que se diz, sub-20, Sub-20, ainda tem algumas meninas sub-20. que já jogam no adulto, no caso, né? Fazem as duas, jogam na Isso. equipe adulta e na equipe juvenil. Uhum. Ah, e você lidar com. Você então tem um. Eu não diria.
É um privilégio lidar com quantos, o grupo de vocês é o quê? São 20 atletas, 15 Ah, feminino? por aí, por aí. É, Chega a então, dar umas 20 atletas. o pessoal do nosso meio diz que não deve ser fácil, né? Porque a Não gente mesmo. tem, a gente às vezes tem uma em casa, uma esposa e uma filha, ou a mãe da gente mora junto, já não é fácil, né? Que a mulherada tá tomando conta de tudo, né? E né, com méritos, né? Mas imagina ter 20 para você comandar, e você ainda sendo, né, mulher, né, também, ao mesmo tempo você vai ser companheira, vai ser às vezes mais velha, conselheira, psicóloga, tem todo um trabalho que lidar com o masculino, como eu falo assim, a gente hoje, eu pelo menos vejo assim, que é de fundamental importância, às vezes a gente não quer dizer assim, né, o termo era muito usado, ou ainda tem muita gente que usa, né, eu não me envolvo, a vida do atleta, o atleta que faz o que quiser, que se cuida. Quem trabalha com a gente sabe assim, eu penso que a gente tem que se envolver com a vida do atleta, não cuidar da vida do atleta que ele faz, mas a gente tem que fazer parte da vida deles e eles sentirem que a gente é uma pessoa importante dentro daquilo da vida, né, dele. E a partir do momento, Com acho que certeza. que a gente entenda o atleta, eu acho que fica mais fácil, né? Com certeza. Aquilo que ele quer, que é a tal da segurança, né? Se sentir útil, enfim. A partir do momento que tu consiga fazer isso, né? Não é se meter. A partir do momento que o cara está se metendo é porque está brigando com o atleta, inibindo o atleta, proibindo. Eu acho que não é né, a função nossa nesse sentido não é isso, né? Eu acho que é mais, na realidade, é estar envolvido para cumplicidade. Eu acho que tudo aquilo que precisa, né? Ele tem que saber, o atleta tem que saber quando é que começa o Lacerda treinador e quando é que ele é companheiro de trabalho dele, né? Numa função diferente. Mas eu acho que Uhum. de fundamental importância a gente ter envolvimento, né? Com o atleta para que tu entenda ele, às vezes para entender por que está acontecendo ou não acontecendo alguma coisa dentro de quadra. Aí, a partir Uhum. do momento que a gente consiga isso aí, né? Sem ter sinônimo de, o Lacerda está cuidando da vida do. Não, não é isso não. Eu acho que a gente está se envolvendo com ele, passando segurança, né? E havendo a cumplicidade, que eu acho que é fundamental para que a coisa aconteça em qualquer, né? Ainda mais quem vive em grupo, né? Eu não sei como é que é esse teu lado aí na parte de feminina, né? Que, como eu te falei, o pessoal fala, mulher é muito mais difícil, né? De lidar com relação, porque no esporte. Eu não sei como é que vocês fazem isso. Eu digo sempre assim, que a gente, problemas tem, sabe, Fabio, grupo, né? Mas se você não tem o grupo na mão, né? Eu não digo grupo Sim, unido, não, tá? Eu digo sim. sempre, esse negócio de grupo unido, ganhamos 2 ligas porque o grupo unido, isso aí é a maior mentira, isso aí. Eu digo assim, o grupo estava uniforme naquilo que pensava. Todo mundo queria ganhar, independente. Eu acho que isso aí é fundamental. A gente não pode querer menos que o adversário. A partir do momento que tu quer menos, né? Eu Sim. acho que não é que tu vai deixar, tu não vai ganhar o jogo, tu vai perder o jogo por causa disso, mas tu começa a diminuir as tuas chances com relação ao jogo. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente estar envolvido com a causa, envolvido com eles, né? Eu acho que eles têm que sentir isso, sabe? Eu não Uhum. sei como é que tu faz isso no adulto, no feminino, se tu também compartilha disso aí, né? Esse envolvimento com eles, né? Com elas, né? No caso aí, né? Então, eu nem vou considerar assim que o feminino é difícil, porque a gente tem, eu vejo no feminino uma vantagem muito, muito, muito grande. Elas são extremamente comprometidas com o trabalho, elas se dedicam bastante, porque acho que já entendem, né, que existe toda essa dificuldade de crescimento do futsal feminino. Então, elas, acho que também é da mulher, né? Quando se propõe a fazer algo, se dedica ao máximo, então elas escutam muito, elas são muito obedientes taticamente. Então, eu assim, na minha experiência com o feminino, eu não tenho dificuldade para lidar com as atletas, muito pelo contrário. Tem essa questão de, acho que por ser mulher, elas me veem como alguém que possa dar suporte, inclusive, para a parte, né, individual, para a vida pessoal delas.
mas assim, o comprometimento com a equipe, o comprometimento com o jogo, com os treinos, ele é muito grande, muito grande. Independente se estão recebendo ou se não estão recebendo, aqui na UFMG as meninas não recebem para jogar e mesmo assim elas são extremamente comprometidas com o treino, não faltam treino. Então, às vezes, matam a aula na faculdade, que nem sei se é o certo ou o correto, mas matam a aula na faculdade para ir treinar, para poder fazer um jogo, um amistoso. Então, elas são extremamente comprometidas com o processo. Então, isso é A uma, mulher, uma vantagem muito grande, eu acho, que a gente vê no feminino. a mulher mais disciplinada, né? Mais organizada, eu acho, né? O comprometimento vem disso aí, né? Nesse sentido aí, até pelo, como você mesmo está falando, o grau de dificuldade que é para estar tá na mídia, para aparecer, para conseguir alguma coisa, talvez até por si só, ele está procurando seu espaço, né? Com um grau de dificuldade talvez maior, né? Por si só, como você está falando, ela procura, né? Ao máximo se doar, né? Nesse sentido aí, né? Mas assim, ó, e na parte de vocês, né? Como eu falei, eu fiquei surpreso positivamente em relação à parte de qualidade técnica das meninas, né? E, e essa parte técnica, eu falei para ti, assim, a curiosidade em relação às vezes você pegar uma menina de 16 anos que não jogou salão, né? Mas ainda acho que, assim, a técnica, se ela tem, você vai apurar, né? E tentar, né? Minimizar essa falta desse começo, de não ter pego o salão no começo. Mas, assim, a parte tática do jogo em si, como eu te falei, eu acho que como é que é feito, vocês devem pegar, né? A gente, meninos já vem com 15, 16 anos, que nunca jogaram salão, futsal, deve ser né, o que é que dá de trabalhar, ou a dificuldade, normalmente assim, a menina quando chega, por ter essa dificuldade, essa parte tática, né? Desiste, vocês também, né, no caso você, né? Deixa a coisa mais solta, até para deixa as coisas acontecer com naturalidade para não perder essa qualidade técnica do atleta. O que é que tu acha que é o melhor a ser feito ou que tu procuras fazer dentro da tua equipe? Ah, então, eu, particularmente, eu embaso muito meu trabalho no, assim, na parte teórica do desenvolvimento tático, né? Eu tive a felicidade de começar a trabalhar na competição após o meu mestrado, né? Eu tenho mestrado em ciências do esporte. Então, assim, eu desenvolvi meu trabalho no mestrado em relação à inteligência de jogo, à capacidade de jogo, ao conhecimento tático do jogo. E, assim, o meu trabalho é muito fundamentado em relação a isso. O que que eu faço? Eu analiso quem eu tenho, né? A minha atleta, a pessoa, e eu entendo em qual contexto, naquele processo, quais necessidades que essa atleta tem, que as minhas atletas, de um modo geral, têm para desenvolver esse conhecimento tático. Porque, igual você falou, eu tenho muitos atletas que, tecnicamente, elas são muito boas, mas não conseguem aplicar isso dentro de um contexto do jogo. E daí, o que eu acho que é muito importante é entender qual é o processo, onde essas atletas estão nos processos de formação, e aí desenvolver o conhecimento em relação à modalidade e ao meu modelo de jogo, porque aí eu tenho que estabelecer o meu modelo de jogo, porque essas atletas, elas vão adquirindo conhecimento para que elas consigam resolver as situações que vão se apresentar, os problemas que vão se apresentar futuramente, né? E aí, o que eu tento fazer é trazer uma homogeneidade maior em relação ao conhecimento tático que essas atletas têm do meu jogo. Como que eu faço isso? Depois de fazer toda essa avaliação, eu tento desenvolver os conceitos e os princípios que são necessários para o meu modelo de jogo. E aí, no meu processo de treinamento,
e aí é com muito treino que a aprendizagem ela vai se tornar, né, um gesto motor adequado dentro de uma situação de jogo, uma tomada de decisão adequada, e aí eu vou repetindo. Eu repito, repito várias vezes para que elas absorvam os conceitos, elas consigam criar e estabelecer as regras, né, de processamento de informação. Olha, se existe esse comportamento no adversário, então eu tomo essa decisão. E aí eu vou criando esse tipo de conhecimento nas minhas atletas. Elas vão, é como se fosse árvores de, a gente chama na literatura muito de árvores de tomar de decisão, né? Então elas vão absorvendo cada vez mais o conhecimento, porque toda vez que a gente treina uma situação de jogo, e por mais que a gente repita essa mesma situação, elas nunca vão ser iguais, né? E daí vão acumulando experiências, informações em relação àquela mesma situação de jogo, e aí no momento que elas vão tomar a decisão ali na frente, elas vão recordar, né? Vão pegar as informações necessárias e vão tomar uma decisão adequada. Então, acredito muito nisso no meu processo de trabalho. Eu começo fazendo uma análise geral, eu começo entendendo as minhas atletas, conhecendo quem eu tenho na mão para eu trabalhar, e a partir disso desenvolvo meu modelo de jogo. Dentro do meu modelo de jogo, eu entendo quais são os princípios e os conceitos que eu preciso trabalhar ainda com elas para que elas desenvolvam e consigam responder aquilo que a gente espera que elas respondam taticamente. Mas, assim, afrouxar hora nenhuma. Porque se eu deixo as coisas mais soltas, e é óbvio que eu não fico dando informação o tempo inteiro, porque eu acredito muito que o conhecimento, ele precisa, né, que elas precisam jogar, elas precisam vivenciar as estratégias, errar e acertar, estabelecerem as suas próprias relações, e aí eu vou fornecendo informações quando a gente, né, que são necessárias durante o processo, e daí eu vejo assim uma evolução, e eu consegui observar bastante essa evolução quando eu assumi a minha equipe. Quando eu assumi a minha equipe, elas não tinham ideia nenhuma, compreensão tática nenhuma, nenhuma, nenhuma. Um ano depois, quando eu vi as meninas jogando, eu observava assim completamente diferente a forma que elas se comportavam durante o jogo. E elas começaram a entender é, muito mais as corridas, os processos, os princípios. E, bom, é mais ou menos assim que eu fundamento o meu trabalho mesmo. Sim, eu, né, entendi e sim, a gente pensa muita coisa, né, em relação a isso aí, eu acho que o processo é esse mesmo, né, de um adulto nosso masculino também, a gente procura fazer isso, às vezes de maneira diferente, porque é característica de trabalho, né, mas acreditando nisso também. Mas uma curiosidade, assim, que eu tenho, mais uma, né, perguntar para ti, dentro disso tudo que tu falou, né, o que é que tua opinião, o que é que tu, assim, tu faz no feminino, com relação, assim, tu falou muito em passar informação, conhecimento, acho que, assim, a parte tática é o que faz, ou grande parte que acontece muito é a repetição, né, daquilo para te automatizar os movimentos, enfim. E eu, assim, ó, que eu vejo muito, assim, a gente está aprendendo também, aprende todo dia, com os mais velhos, mais novos, assim, a gente sempre está vendo coisa, escutando, né, e por experiência, desde a época que a gente jogou muito tempo, do lado de muita gente boa, enfim, é uma coisa assim que é falado, não sei como é, até que ponto tu bota isso no teu trabalho, né, se isso tu bota no teu trabalho, porque o que eu mais vejo, assim, escuto, é o pessoal, no caso, né, masculino, a gente escuta muito assim, no campo também, né, cada vez está faltando mais improviso, não tem improviso, não tem, né, e a gente já trabalhou em equipes, né, de porte médio, porte pequeno, porte grande, que tinha a base muito forte, né, então tão dita como forte, uma das principais do Brasil, enfim, né, mas o que eu mais escuto é isso, né, que falta improviso, né, mas até que ponto, né, é dado o estímulo para ser executado o improviso. Na minha opinião, né, eu vejo muito pouco isso, ou pouquíssimo isso na base, entendeu? Desde a Uhum. parte técnica, o improviso na parte técnica e assim a formação da personalidade do atleta, no caso nós, o masculino, né, do menino,
para que ele comece a tomar a decisão, ele ter tomado a decisão, ele precisa despertar isso nele, né? Sim, com E o meu certeza. modo de ver assim, eu vejo pouquíssimo isso no caso nosso, né? A gente pega atleta já com 18, com 17, 16, 17, 18 anos, né? Que a competitividade deles muito abaixo daquilo que precisa para o jogo que hoje requer. Uma coisa que tinha muito, há 10 anos, 20 anos atrás, o garoto vinha com mais personalidade para esse jogo. Né? E eu te coloco isso porque, assim, até que ponto, como é que tu vê isso no feminino, né? Pelo fato de a gente, claro, tem que dar, eu brigo muito, a gente tem que dar a ideia do jogo que a gente quer desenvolver, dar informações, melhorar a parte técnica do atleta, eu acredito muito nisso, né? Mas até que ponto tu desenvolve no atleta essa liberdade, não sei se a palavra certa é dar a liberdade, se é o caminho do atleta ter essas tomadas de decisões e jogar o jogo dele. Né? Você falou assim, que você pegou uma equipe que tinha um desenvolvimento de conhecimento do jogo, né? Na parte teórica Sim. ali. Hoje melhorou muito, né? Hoje elas conhecem o jogo melhor, já sabe, vão jogar contra a equipe que marca no quadrante, como é que vai atacar. Antes não acontecia isso, né? Porque você fez os trabalhos, enfim. Até que ponto, dentro daqui sei que eu coloquei para ti, houve, você assim, eles tinham uma qualidade técnica, né? Quando você pegou a equipe. Hoje, esse desenvolvimento, essa parte técnica, você acha, assim, o que você acha assim, que eles desenvolveram menos do que essa parte tática, ou você acha que foi proporcional, assim, houve uma, assim, um desenvolvimento legal também, foi parecido, você está contente, não sei se tu entendeu o que eu não estou dizendo que é o que eu penso, tá? Não é o que é o melhor, nem que é uma. Assim, pela experiência, né? De minha, eu vejo desse jeito, sabe? Assim, uma coisa que eu tenho tocado, às vezes, no assunto, até com as pessoas que eu aprendi muita coisa, pessoas que, né, que hoje são referência para mim, para todos nós, é que assim a gente fala muito, muito da parte tática do jogo, fala muita coisa e a gente escuta também que falta isso, improviso, tal, né, de drible, enfim, mas eu vejo pouca gente trabalhar, se fala, 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 tu vai ver lá o primeiro treino, o curso que tu vê o cara falando no curso, é parte disso, 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 daquilo, um jogo para isso, um jogo para aquilo, mas para tal né, da desenvolvimento da personalidade do atleta, né, dessa irreverência, tu vê pouco, né? Não sei se tu está entendendo o que eu quis dizer. Como é que trabalhas isso? Como é que tu vê isso no feminino? Eu vou responder, e aí se eu não tiver conseguido responder exatamente o que você me perguntou, aí a gente retorna a pergunta. Mas assim, eu acredito muito que desenvolver a inteligência no atleta, desenvolver capacidade do atleta, fazer com que a atleta consiga jogar e pensar o jogo sozinho, claro que dentro do contexto coletivo. Sim, Então, no meu trabalho, eu tento desenvolver conceitos e princípios que norteiam o jogo, mas uma coisa que eu sempre falo com as meninas eu treino vocês para que eu não precise falar mais nada. E o jogo, ele é um jogo assim de extrema variabilidade, aleatoriedade. Então, no momento que a gente está de um jeito, começa a estar de outro, se a gente tiver um jogo extremamente engessado, a gente não vai conseguir jogar futsal. Eu penso isso, porque os atletas precisam ter a liberdade e a autonomia de tomarem decisões que são melhores. E eu penso também que a tomada de decisão, quando o atleta toma a decisão de fazer algo, ele também está pensando na sua qualidade técnica, se eu consigo fazer ou não a ação. Então, dentro da questão de imprevisibilidade, uma coisa que eu falo com as meninas, a gente treina o que é previsível, para que vocês consigam fazer o imprevisível acontecer. Porque a gente ganha o jogo na imprevisibilidade. Essa é a minha opinião. Porque o meu sistema, o meu modelo de jogo, ele é estudado. Mas se o meu atleta consegue improvisar em cima do meu modelo de jogo,
e ele consegue tomar decisões adequadas em cima disso, aí eu vou conseguir ganhar o jogo. Independente do quanto meu adversário consiga entender o meu modelo de jogo. Então, eu acho que o processo de treino, ele, sim, a gente vê muito, eu acho até que as categorias de base, elas falham muito nisso, eu concordo com você, de deixar com que o atleta pense, que o atleta tome decisões. Então, no meu processo de treino, eu procuro dar informações, mas informações referente a conceitos e a princípios de jogo. Não que você tem que fazer isso. Por isso que eu falo que é importante que faça muitas vezes, repita muitas vezes situações de jogo, e aí eu acho que ele precisa que a atleta precisa jogar independente do momento que ela está na formação dela, ela precisa jogar para que ela consiga entender que diferente, que é uma mesma situação, e eu falo entre aspas porque ela não vai se repetir mesmo, ela pode ser semelhante, mas ela nunca vai ser a mesma. A gente tem diversas formas de tomar decisão. E se a gente não estimula a criatividade, por exemplo, do atleta, que eu acho que isso falta muito, é a gente pensar que o atleta, a gente não vê tanto mais atletas criativos, né? E aí eu acho que vem a imprevisibilidade, é o conceito, a gente introduz o conceito de originalidade na tomada de decisão e tudo mais, a gente não consegue ter um jogo que realmente vai surpreender o adversário. Então, o que eu faço normalmente no meu processo de treino? Eu Normalmente eu faço uma atividade que vai desenvolver conceitos que eu gostaria que elas absorvessem. E eu deixo as meninas jogarem. E aí eu estimulo, porque eu observo a característica das minhas atletas. Eu tenho atletas que são mais impulsivas, eu tenho atletas que são mais agressivas, então a gente vai observando, inclusive, o temperamento da atleta para influenciar, para incentivar. Então, eu incentivo que elas tomem decisões, que elas arrisquem, principalmente no processo de treino. Eu falo no treino, gente, aqui vocês precisam errar, aqui vocês podem errar. Se quer tentar um drible, tenta o drible. Se quer tentar uma coisa, tenta. Eu não inibo nenhum tipo de comportamento, a não ser que seja uma tomada de decisão totalmente inadequada, o que ela não consiga absorver os conceitos. Entende? Agora, como ela vai fazer um passe, como ela vai dar um drible, se ela vai dar o drible ou se ela vai finalizar o gol, essas coisas, como ela vai fazer isso, eu gosto, inclusive, que os meus atletas tentem fazer com a maior diversidade possível as ações para que elas consigam estabelecer a técnica dentro da tática, porque eu não acredito muito no treinamento técnico fora do contexto de jogo, porque principalmente no nível que a gente, no adulto, porque a passe, elas vão dar. Agora, conseguir dar um passe na situação de jogo é diferente. Finalizar para o gol, se não tiver nada, elas vão finalizar. Mas e aí, com a marcação, com a pressão no retorno, como é que vai acontecer? Então eu dou bastante liberdade para que elas façam o jogo acontecer. E assim, sem deixar que os conceitos e os princípios do jogo eles sejam absorvidos, porque eu acho que isso que norteia bastante o desenvolvimento tático do jogo. Quando a gente fala, a gente tem sistemas de jogo e a gente tem a capacidade tática do Atlético em resolver problemas. E é isso que eu penso. Não sei se eu te respondi. Não, legal, legal. Respondeu e foi compreendido aí. Não, é bem isso mesmo, assim, é porque é uma coisa assim que a gente, né, procura escutar todo mundo para ver o que pensa, assim, dentro daquilo que a gente vê o jogo, né, o Fabíola, assim, a gente, como eu te falei, eu vejo muita coisa falada e pouco feita, sabe? Assim, é a minha opinião, né? A gente trabalhou como eu falei para ti, eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo que tinha de melhor aí, eu fui atleta junto com hoje, os caras que jogaram comigo foram mais novos que eu, mas foram meus treinadores, bons treinadores, né? E Paulinho Cardoso, Paulinho Gambier, Ferretti, Marcos Moraes, né?
A maioria, ou jogava contra, maneca na base, enfim, né? Todos os treinadores que a gente tem alguma coisinha de cada um, a gente puxa. Mesmo a gente não foge aquela característica, eu como ex-atleta, alguma coisa eu trago, né? Para aquilo que eu gosto no dia a dia. Mas uma coisa eu sempre, às vezes a gente é repetitivo nesse sentido aí, não é falar mal de trabalho na base ou não. Quem trabalha com a gente sabe que não é isso. O sentido de eu estar te colocando isso aí não é nada disso, não. É porque muita gente fala, até o pessoal assim de alto rendimento, de futebol de campo também, né? Eu já trabalhei em projetos aí que era salão e campo no clube junto, né? E às vezes a gente participava de reunião e o pessoal até que trabalha em time grande aí falou, oh, você está falando uma coisa que esse profissional aqui de seleção falou, que está acontecendo muito, e disse, pois é, e isso que eu estou tocando um assunto contigo aí, assim, é claro que as coisas evoluíram, né? Eu acho que tem que evoluir mesmo dentro da parte de treinamento. Hoje, as condições que são dadas para nós são muito melhores, os profissionais da nossa área que envolve a gente, né? São bem melhores, né? Com conhecimento, enfim, tudo. Mas, assim, essa parte do jogo, né? Acho que jogado, eu vejo, assim, não sei se é errado ou certo, mas eu vejo, assim, um jogo muito simples, né? Que tem uma diversidade muito grande de todo sentido, de corrida, de direção, né? Drible curto, drible isso, chute, mas, ao mesmo tempo, por isso que, assim, tu falou, assim, informações, né? Eu acho que, assim, o jogo não requer tanta coisa para atleta, entendeu? Os meninos que trabalham comigo sabem, assim, né, que eu escutei tanta coisa de tanta gente, né? É, eu digo assim, você tem que fazer bem feito, primeiro o básico, para depois querer fazer as coisas que não... E acreditar nisso, né? Não que não vai poder fazer né, a característica, eu respeito muito isso aí, ó. Quem trabalha com a gente sabe, assim, a gente tem que desenvolver aquilo, o teu modelo de jogo, a maneira que a equipe joga, muito em função daquilo que tu tem, né? Não adianta tu querer um time ataque de um jeito, ou tira. Eu sempre falo para ele, meu sonho é meu time pegar o tempo todo na primeira linha, botar o time para correr pressão o tempo todo, nós com a bola também querendo ataque, dar velocidade de jogo, mas tem que ver quem está no teu time, né, contra quem que tu joga também, né, às vezes Sem pega uma equipe, dúvida. né, você tem que saber o que eu digo, a gente sempre menciona, não adianta herói morto, bonitinho, bonitinho, jogo bonitinho, mas não ganha o jogo, a gente sabe, tem que tentar associar essas coisas, né, tem que ganhar o jogo, jogando bem, mas eu acho que é fundamental a gente entender isso e começar a desenvolver isso, né? Na equipe que a gente está, eu acho que às vezes a gente perde jogo, eu às vezes perco o jogo, eu sempre quero ganhar. Né? O pessoal que está com a gente sabe. Mas a gente, assim, eu perco o jogo, às vezes os meninos falam, pô, tá, eu me chamo de bronca, né? Rabugenta, ranzinza, porque às vezes eu ganho o jogo e saio chateado do jogo, né? Chateado que eu digo assim, não estou feliz. É porque a gente tem que saber como é que ganha o jogo, né? A gente tem que saber como é que perde o jogo. A partir do momento que tu saiba, aí tu começa a ser, né, crescer como profissional, ou o jogador, ou o treinador, porque às vezes tu, pô, peguei um jogo, mas tu tomou, teu goleiro foi melhor, eu me enquadra. Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Todo jogo teu goleiro, né? Tua defesa não pode estar, o último lance é com o goleiro e está sendo o melhor, então algumas coisas acontecem assim no jogo, né? Que tu tem que ter o discernimento e saber, não, nosso time não jogou bem. Eu falo isso para quem trabalha com a gente também, os guri tem que entender o jogo, o que estão fazendo. Hoje em dia, se outra coisa, a gente pega atletas, eu acho que o grau de dificuldade teu é maior ainda, pelo que está me falando, assim, né? A gente pega atletas com 20 anos, sendo escolhido ao melhor da liga, né? E na função, e tem um grau de dificuldade muito grande em alguma situação técnica do jogo, sabe? Coisas que, meu modo de ver, não aconteciam com tudo isso menos que a gente tem. O treinador era pior, entre aspas, né? Menos informação. Às vezes era o cara que Sim. era o cara mais velho, ficava no banco, né? O cara para dar água, o dono pagava o material do time, enfim, era o treinador do time. Mas a gente não pegava um atleta de 20 anos, eu não falo a parte tática, tá? Porque a parte tática vem daquilo que tu falou, que a teoria que tu vai tendo, escutando aquilo desde os 12, 14 anos, tu vai praticando, tu vai, né, automatizando a coisa. Mas eu digo assim, a qualidade técnica, né? O back jogar na frente, o pivô grande, o treinador lá, quando na base ensinava a gente a bater na bola, o pé de apoio, né?
E hoje a gente pega alguns jogadores com 20, 22, enfim, escolhidos ao melhor ala direita da liga, melhor back da liga, e o cara não sabe marcar pivô de referência, entende? Se posicionar. Então, assim, eu vejo assim, isso tudo, eu acredito assim, a falta de as pessoas enxergarem o simples, né? Eu acho que assim, quem comanda, entendeu?